Olá, estamos começando mais um STJ Notícias com alguns destaques entre os julgamentos do Tribunal da Cidadania. Nesta edição, você vai ver: pais podem sacar indenização por dano moral de filha menor. Temos também: tribunal afasta custeio de nova cirurgia após erro odontológico e reembolso. E, além disso, vítima com filho menor pode levar a aumento da pena base por homicídio. O STJ Notícias está no ar. A gente abre a edição de hoje com a decisão monocrática do vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, no exercício da presidência, que autorizou a retomada da construção de ponte que liga comunidades ao centro de Tefé, no Amazonas. Anderson Conrado traz mais detalhes. Acompanhe comigo. O vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, no exercício da presidência, suspendeu a liminar que havia determinado a paralisação da obra da ponte do Abial em Tefé, no Amazonas. A paralisação havia sido determinada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região em uma ação popular que questionou a licitação e o licenciamento ambiental da obra, além de apontar um possível sobrepreço. Ao apresentar ao STJ um pedido de suspensão de liminar, o município de Tefé alegou que a interrupção poderia causar prejuízos financeiros e comprometer o cronograma da construção. Ao analisar o pedido, o ministro Luiz Felipe Salomão reconheceu o risco de grande perda econômica para o município, uma vez que a obra depende do período de estiagem dos rios amazônicos e a interrupção poderia provocar a deterioração de materiais e estruturas já instalados. O ministro destacou que a ponte deve beneficiar mais de 15 mil moradores de 4 bairros, facilitando o acesso a serviços essenciais como saúde, educação, segurança e mobilidade. Com a decisão, a Prefeitura está autorizada a retomar imediatamente a construção sobre o rio Igarapé-Chidarini. Você já ouviu falar no Sistema de Informações de Crédito? Pois é, a 4ª turma do STJ determinou que o registro no sistema não equivale a cadastro de negativados e exige apenas comunicação prévia ao cliente na concessão do crédito. O Sistema de Informações de Crédito, conhecido como SCR, gerido pelo Banco Central, é um conjunto de dados relacionados a operações de crédito, como, por exemplo, empréstimos e financiamentos de pessoas físicas e jurídicas. Essas informações são extremamente importantes para análise de risco financeiro, como nos explica o Procurador-Geral do Banco Central, Cristiano Kozer. As próprias instituições, com autorização dos clientes, podem fazer um perfil de risco de crédito do cliente, entender como são as dívidas e os comprometimentos que esses clientes têm em relação ao sistema como um todo, e aí conseguem fazer operações que são adequadas para esse perfil de crédito. E para o próprio cliente, além de o cliente conhecer o seu próprio perfil, ter acesso a saber o que consta lá no sistema, tem um papel também, inclusive, na proteção do próprio cliente, como é o caso de identificação de potenciais fraudes. O SCR faz um histórico do crédito. O cadastro inadimplente ele foca na inadimplência em si. A 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça julgou um caso envolvendo esse tema e decidiu que, por não haver equiparação entre o registro no Sistema de Informações de Crédito e a inscrição em cadastro de inadimplentes, não há necessidade de notificação específica a cada atualização do status de crédito concedido, bastando a comunicação prévia ao cliente sobre o envio dos dados ao sistema, como estabelece o Conselho Monetário Nacional. Com esse entendimento, a turma negou o provimento ao recurso especial de uma cliente que pediu indenização por danos morais a um banco, alegando que houve inscrição indevida no sistema e que a autorização para compartilhamento de dados não dispensa a instituição de notificar os clientes previamente sobre a inclusão das informações no SCR. A ministra relatora, Isabel Galotti, explicou que a norma do Conselho Monetário Nacional não exige novo aviso a cada atualização mensal do sistema, já que esses registros decorrem automaticamente da própria relação de crédito e devem refletir todas as obrigações assumidas pelo cliente.
Seguindo o entendimento da relatora, a quarta turma considerou que, como as instâncias ordinárias reconheceram que a cliente autorizou o envio das informações ao SCR no momento da contratação do empréstimo, não houve ato ilícito indenizável. Além de reunir informações que ajudam os bancos a avaliarem o risco financeiro, o Sistema de Informações de Crédito, o SCR, também pode ser um aliado do consumidor na identificação de fraudes, como destacou o procurador-geral do Banco Central, Cristiano Kozer, ouvido na reportagem. E ele detalhou mais sobre essa proteção que o sistema oferece. Se um cliente acessa lá o registrato, vai na telinha do SCR, pede o relatório e vê que nesse relatório existem operações que ele desconhece, ele já pode entender que aquilo ali é uma potencial fraude e tomar suas medidas junto à instituição financeira para tentar, enfim, contestar essa operação. Ministros da terceira turma determinam que paciente ressarcido por erro em cirurgia odontológica não pode exigir o custeio de uma nova operação. Acompanhem comigo mais detalhes desse caso. Ao afirmar ter ficado com assimetria facial, o paciente buscava reparação por danos morais, materiais e estéticos. No caso julgado, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reconheceu a responsabilidade dos profissionais e determinou a devolução dos valores pagos pelo procedimento, além de indenização por danos morais e estéticos e do custeio de uma nova cirurgia. A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, deu parcial provimento ao recurso especial. Ela explicou que o Tribunal Estadual considerou a cirurgia estético-funcional, hipótese em que o não alcance do resultado prometido gera presunção de culpa. Como rever essa conclusão exigiria o reexame das provas, o STJ manteve a responsabilidade civil dos dentistas. No entanto, segundo a ministra, ao escolher a resolução do contrato, com a restituição integral dos valores pagos, o paciente não poderia exigir também o custeio de uma nova cirurgia por outro profissional. Para a terceira turma, a acumulação das duas medidas configuraria enriquecimento sem causa. Ainda no direito privado, a terceira turma da Corte definiu que não prescreve a indenização que substitui o pedido para obter escritura de imóvel. Para o colegiado, quando a escritura definitiva não pode mais ser outorgada por culpa do vendedor, o pedido de adjudicação compulsória pode ser convertido em indenização por perdas e danos. Nessa hipótese, a pretensão indenizatória também não se sujeita à prescrição. A adjudicação compulsória é o meio usado pelo comprador para obter judicialmente a escritura definitiva quando o vendedor não cumpre a obrigação de outorgá-la. Na origem, o comprador de um imóvel recorreu a esse instrumento porque a construção não havia sido averbada no registro imobiliário. A averbação, juntamente com a quitação integral do preço, era condição prevista no contrato para a outorga da escritura definitiva. A Justiça do Rio de Janeiro converteu o pedido de adjudicação compulsória em indenização por perdas e danos, mas o vendedor recorreu ao STJ, alegando a prescrição. Relatora do caso, a ministra Nancy Andrighi explicou que a ação de adjudicação compulsória viabiliza o cumprimento da promessa de compra e venda quando o vendedor não cumpre a obrigação de outorgar a escritura. Segundo a ministra, quando isso ocorre, a lei permite que a obrigação pode ser convertida em perdas e danos. E como a pretensão de adjudicação compulsória é imprescritível, a indenização que a substitui também não prescreve. Em outro julgamento, ministros da terceira turma decidem que pais não precisam esperar filha completar 18 anos para que ela mesma saque indenização por danos morais. Eu preparei uma reportagem sobre o assunto e te convido a conferir agora. Nas instâncias ordinárias, foi determinado que o valor da indenização permanecesse depositado em juízo até que a beneficiária atingisse a maioridade. O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que não havia circunstância excepcional que justificasse a liberação antecipada dos recursos e que o levantamento só seria possível se os pais demonstrassem a necessidade do dinheiro para a subsistência digna da filha.
A indenização por danos morais foi pedida pelos pais por causa de um atraso de voo sofrido pela filha. Ao reformar acórdão do Tribunal Paulista, o STJ entendeu que não havia motivo que justificasse a retenção do dinheiro. Para a Corte, o TJ estadual contrariou a jurisprudência segundo a qual os pais podem administrar os bens dos filhos menores e, em regra, têm o direito de sacar valores de indenização destinados a eles. No voto, o relator ministro Humberto Martins acrescentou que, tanto sob a legislação anterior quanto sob o Código Civil de 2002, o STJ tem reconhecido que os pais, no exercício do poder familiar, podem administrar livremente os recursos pertencentes aos filhos menores, não sendo admissível impor limitações à movimentação desses valores sem justificativa plausível e individualizada. Para o relator, a retenção de valores pertencentes a crianças e adolescentes é medida excepcional e exige a demonstração concreta de circunstâncias que coloquem em risco o patrimônio ou revelem conflito de interesses com os pais. E, nesse caso, não há elementos no processo que indiquem prejuízo potencial à filha. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que o leiloeiro tem direito à comissão, mesmo quando a dívida é quitada após arrematação. Por unanimidade, o colegiado entendeu que o leiloeiro tem o direito de receber a remuneração pelos serviços prestados quando a remissão da execução for depois da arrematação, mas antes da assinatura do auto de arrematação. Para a turma, a comissão é devida quando o trabalho for concluído com resultado útil. Após a realização do leilão de um imóvel, os executores quitaram o valor devido para encerrar a execução antes da assinatura do auto de arrematação, impedindo a consolidação da venda. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que, sem a assinatura do auto, a arrematação não estava formalmente concluída e, por isso, não cabia à comissão do leiloeiro. Relator do caso, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, destacou que o leiloeiro tem legitimidade para recorrer quando a decisão judicial afeta diretamente o direito à remuneração. Segundo o ministro, a arrematação existe com a aceitação do lance e o depósito do preço, enquanto o auto de arrematação apenas formaliza e consolida os efeitos do ato. Para a terceira turma, como o leiloeiro concluiu o trabalho com resultado útil, a remissão da execução após o leilão não afasta o direito à comissão. Quando a vítima de homicídio deixa filhos menores, essa consequência pode aumentar a pena base do condenado. O entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e deve ser observado por juízes e tribunais de todo o país. E sobre essa decisão, a repórter Jéssica Castro traz mais detalhes. Seja bem-vinda, Jéssica. Isso mesmo, Kátia. A terceira sessão do STJ reafirmou o entendimento da Corte, agora sob o rito dos recursos repetitivos, com o tema 1394, de que é válido o aumento da pena base devido às consequências do delito quando a vítima de homicídio tiver deixado filho menor de idade. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, explicou que esse fato pode repercutir não apenas sobre o aspecto material, mas também gerar impacto em questões emocionais de pessoas que estão em formação. Assim, segundo o ministro, trata-se de consequência que pode e deve ser devidamente valorada pelas instâncias ordinárias. Os ministros da terceira sessão seguiram o voto do relator. Para o colegiado, esse entendimento não pode ser aplicado automaticamente, porque assim transformaria uma circunstância judicial em fator objetivo de aumento da pena. E mais um detalhe, Kátia, os ministros ainda pontuaram que não é necessário exigir a comprovação de impacto excepcional ou individualizado sobre os dependentes da vítima, sob o risco de se esvaziar a própria finalidade da análise dessa circunstância judicial. Eu volto com você no estúdio, Kátia. Obrigada, Jéssica. Competência para conversão de multa ambiental é tema de repetitivo no Superior Tribunal de Justiça. A primeira sessão do STJ afetou 3 recursos especiais de relatoria do ministro Paulo Sérgio Domingues para julgamento sob o rito dos repetitivos. A controvérsia é cadastrada como tema 1447 na base de dados do tribunal
está em definir se a substituição da pena de multa aplicada pelo cometimento de infração administrativa ambiental por medidas alternativas se encontra no exclusivo âmbito da discricionariedade do órgão ambiental, cabendo ao Poder Judiciário exercer tão somente o controle de legalidade desse ato administrativo. Ao propor a afetação, o ministro Paulo Sérgio Domingues apontou a multiplicidade de processos sobre o tema e a divergência de entendimentos nos tribunais regionais federais. Segundo o relator, a matéria é de natureza eminentemente jurídica, com elevado potencial de repetição, o que torna a uniformização da jurisprudência necessária para garantir segurança jurídica e economia de tempo. Em um dos casos representativos da controvérsia, foi ajuizada a ação em busca de anular multa aplicada pelo IBAMA. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou a conversão da multa em prestação de serviços ambientais por considerar a sanção desproporcional. Já o órgão ambiental recorreu ao STJ, sustentando que a conversão constitui faculdade administrativa e que a decisão judicial configura indevida interferência no poder de polícia ambiental. Com a afetação, estão suspensos todos os processos pendentes que tratem da mesma matéria em segunda instância, no STJ e também nos juizados especiais federais. Superior Tribunal de Justiça decide que dono de máquina usada em crime ambiental pode perder o equipamento mesmo sem comprovação de má-fé. Por maioria de votos, a segunda turma entendeu que a apreensão e perda definitiva de maquinário utilizado em crime ambiental não dependem da comprovação de má-fé do proprietário. Para o colegiado, a medida está prevista na Lei de Crimes Ambientais e decorre do uso do bem como instrumento de infração. A decisão foi tomada ao julgar um recurso do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. O colegiado determinou que um trator usado no desmatamento de cerca de 100 hectares de floresta nativa na Reserva Biológica do Gurupi, no Maranhão, seja entregue ao IBAMA. O equipamento havia sido alugado e, após ser apreendido, acabou devolvido ao proprietário por decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A ministra Maria Tereza de Assis Moura, autora do voto que prevaleceu no julgamento, explicou que a apreensão do maquinário deve ser imediata quando comprovada a infração ambiental, independentemente da comprovação de má-fé do proprietário. Segundo a ministra, a perda definitiva do equipamento, no entanto, deve ser decidida em processo administrativo, com a garantia do direito de defesa ao dono do bem. Para o colegiado, exigir a comprovação de má-fé poderia criar uma espécie de proteção patrimonial para equipamentos usados em atividades ilícitas e enfraquecer a proteção ao meio ambiente. No mês de junho, o Superior Tribunal de Justiça atingiu uma marca expressiva na política de redução do acervo processual, chegando a mais de 200 mil minutas de decisões e votos produzidas com o auxílio dos juízes convocados para atuação temporária nos gabinetes das 3 seções especializadas da Corte. Nossa equipe preparou uma reportagem especial com esses magistrados. Vamos conferir? O STJ conta hoje com 208 magistradas e magistrados de primeira instância trabalhando no apoio aos gabinetes dos ministros. São 44 na primeira sessão, especializada em direito público, 114 na segunda sessão de direito privado e mais 50 auxiliando em decisões da terceira sessão, especializada em direito penal. O trabalho dos juízes estaduais e federais convocados em caráter temporário teve início em outubro de 2024, a partir de uma iniciativa da presidência da Corte. Eles são convocados considerando a proporcionalidade entre regiões brasileiras e a representatividade dos tribunais, além da capacitação prévia e acompanhamento permanente de produtividade. Tudo isso sem se afastar das unidades de origem, mantendo as atividades judiciais em dia em todo o país. O trabalho tem se complementado muito, na medida em que, na primeira instância, a gente fica mais na análise dos fatos para aplicar o direito. E no STJ, a gente precisa, muitas vezes, despir daquela análise dos fatos para, então, conseguir extrair dali a interpretação do direito e ver se está ou não condizente com o que o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo em casos semelhantes.
esse trabalho, além do quantitativo, da diminuição do quantitativo, é de muita qualidade, porque nós recebemos todo o suporte técnico para que nós confeccionamos da melhor forma possível as nossas minutas. É muito bom quando você vê o processo, teve o recurso, chegou no STJ, foi decidido e volta, num tempo razoável, sem que o conhecimento se perca, sem que você saia da vara e não veja o processo voltar. Então, eu fico feliz de poder fazer parte. É uma oportunidade única, né, de aprendizagem, de ampliação do conhecimento e de ajudar o jurisdicionado. Tem sido uma experiência extremamente gratificante. São duas experiências bem diferentes. A atuação aqui na comarca de Barra do Garças é uma atuação que a gente atua mais próximo do jurisdicionado, e a experiência no STJ a gente atua de uma maneira mais macro, uma maneira nacional. Então, são duas atuações diferentes, mas que se conectam. Tem sido uma experiência extremamente enriquecedora do ponto de vista institucional. A atuação simultânea na força-tarefa do STJ e na atuação da minha jurisdição de origem permite uma compreensão mais ampla dos desafios do Poder Judiciário nas suas várias etapas. E o resultado é expressivo. As juízas e juízes convocados produziram 200 mil minutas de decisões e votos, trabalho que cumpre o principal desafio do programa: reduzir o elevado número de casos pendentes de primeiro julgamento. Antes havia cerca de 140 mil processos nesta situação nas 3 sessões do STJ. Agora, o número foi reduzido para praticamente 70 mil processos, uma diminuição de quase 50%. A seção de direito penal registrou a maior queda, mais de 60%. Já a segunda sessão teve redução de 46% em menos de um ano de atuação dos magistrados convocados. E na primeira sessão, que conta com o suporte da Força-Tarefa há cerca de 6 meses, o passivo caiu em 31%. Demonstra que a magistratura de primeiro grau ela também pode colaborar de forma concreta com as cortes superiores, levando sua experiência prática, sua vivência próxima da realidade social brasileira. Um aprendizado onde a gente também vai entregar resultado, né? Mas acima de tudo acho que é um período de aprendizado para a gente. É uma nova visão, é uma nova forma de analisar os processos, né? Então acho que talvez a grande sacada seja essa, né? A gente aprende e entrega, né? Foi muito honroso a gente conseguir ver que os gabinetes praticamente zeraram. Alguns gabinetes criminais pelos quais eu passei conseguiu reduzir o acervo em mais de 70% dos processos. Então, a gente começou a trabalhar com habeas corpus, com arespes, com os recursos de 2 meses. Então, isso conseguiu agilizar a prestação jurisdicional. Isso é muito gratificante. É o que mais dá prazer, né? A gente vê que está tendo frutos. Porque quando eu cheguei na Força Tarefa, nesse projeto, foi em novembro do ano passado, e nós tínhamos processos que estavam aguardando o julgamento há 1000 dias, né, mais de 1000 dias, e hoje nós estamos com uma demanda bem mais recente. Além do auxílio ao STJ, os juízes temporários também avaliam que o trabalho no Tribunal da Cidadania engrandece a atuação nas instâncias de origem. Eu acredito que um dos maiores pontos aí de conhecimento é a prática que nós temos vivido no âmbito do STJ, da rotina dos gabinetes, da organização dos gabinetes. Isso é um efeito multiplicador quando do retorno às instâncias de origem, porque nós podemos replicar essas boas práticas. Embora somos magistrados e já estamos habituados a lidar com os processos, eu atualmente atuo na área criminal, só que nós vemos os processos por outro ângulo. Nós vemos o processo da base. E quando nós chegamos ao STJ, nós vemos como final, como se estivesse vendo um jardim da parte de cima. É uma outra ótica. E isso nos traz uma visão então ampla, né, do Poder Judiciário brasileiro, nos estimula a permanecer atualizados, estudando. Os desafios que a gente enfrenta nas decisões são significativos, e há então a necessidade de um constante estudo e aprimoramento, e isso acaba também refletindo no trabalho que se faz na primeira instância. E também até a questão da gestão, porque a gente observa, a gente não aprende só do ponto de vista jurídico,
mas nós aprendemos também a gestão de uma estrutura enorme, como é um gabinete de ministro. Para mim foi uma grande oportunidade de contribuir e aprender. E o STJ Notícias está chegando ao fim, mas você pode continuar atualizado sobre tudo o que acontece na Corte acessando o site oficial, o canal do Tribunal no YouTube ou pelas plataformas de áudio e as redes sociais. Tchau, tchau!